DVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quarta-feira, dia 25 de maio. Eu já começo o programa mandando os parabéns para minha linda Giovana Falcone, completando 13 anos. A mamãe não poderia deixar passar em branco, né? A gente manda parabéns para tantas pessoas. Você, minha linda, alegria da mamãe, saúde, felicidade e muito sucesso. Já já estaremos juntas. Bem, quero agradecer aos telespectadores, muita gente mandando mensagem no WhatsApp, no Messenger, até no Instagram, com receitinhas de chá, né? Galera gripada aqui, eu recebi muitas receitas de chá caseiro e tem ajudado mesmo, porque essa gripe está demais. Já estou bem melhor, muito obrigada aí pela audiência e principalmente, gente, pelo carinho, que bom. Bem, teve receita até da dona Cleide de Pati Donférias. Eu amei, não conhecia a dona Cleide, uma fofa. Muito obrigada, dona Cleide, pelo carinho, tá? Explicando até como fazer, amei. Bem, gente, vamos agora falar as coisas sérias. A Secretaria de Defesa Civil começa hoje, quarta-feira, dia 25, uma força-tarefa para reavaliar imóveis que foram interditados após as chuvas de fevereiro e março. O objetivo é justamente, por meio de novas vistorias, verificar quais imóveis têm condições de habitabilidade e os que precisam permanecer desocupados. Nesta primeira semana, as equipes da Defesa Civil estarão no Vila Felipe, com o posto avançado montado na Escola Municipal Dr. Rubens de Castro Bom Tempo. Durante todo o dia, engenheiros, geólogos e técnicos vão atender a população e vão percorrer também as vias atingidas. E ainda, nessa localidade, na região, serão feitas novas análises nos imóveis, onde foram registrados 802 laudos de interdição. Há casos que vão depender de obras de contenção no entorno dos imóveis ou na própria construção. Então, essa parte deve demorar mais. Nesses casos, serão necessárias intervenções de recuperação e segurança estrutural, para que, então, haja nova vistoria para possível desinterdição. E ainda falando das sequelas aí da tragédia, vamos para o aluguel social, que é um ponto crucial, né? As pessoas precisam morar. Mais de 1.500 pessoas já foram atendidas no mutirão de revalidação do cadastro do aluguel social. São informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Petrópolis. Os atendimentos começaram no dia 11 de maio, inclusive nós falamos aqui, e vão continuar sendo realizados até pelo menos o dia 10 de junho, na Casa dos Conselhos Augusto Ângelo Zanata, que fica lá na Keller 260, no centro, ao lado do Palácio Sérgio Fadel. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. O objetivo do mutirão é qualificar os cadastros do município e do Estado, resolver pendências e garantir o aluguel social para quem, de fato, precisa do benefício. Por isso, todos devem ir até o local. Por exemplo, quem já alugou um imóvel, quem ainda está desalojado, quem já foi cadastrado pelo Estado ou pelo município, quem está aguardando para apresentar o contrato e quem, por algum motivo, ainda não deu entrada no aluguel social. São 130 senhas distribuídas por dia, das 9 da manhã às 2 da tarde. O mutirão tem a hashtag Todos por Petrópolis, revalidação do cadastro para aluguel social. Então, só repetindo, se ficou alguma dúvida, Casa dos Conselhos, sede da Prefeitura, Avenida Keller 260, no centro. Senha, gente, de 9 da manhã às 2 da tarde, essas senhas estão sendo distribuídas. Dá um pulinho rapidinho em Teresópolis, porque tem notícia por lá também. No próximo domingo, agora é dia 29, a Sala Verde, que Te Quero Verde, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, vai promover uma programação especial em parceria com o projeto Floresta Escola, para comemorar o Dia Nacional da Mata Atlântica. A data é celebrada no dia 27 de maio, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da preservação desse bioma brasileiro, considerado como uma das áreas com a maior biodiversidade do mundo e com várias espécies da fauna e da flora em extinção. Entre as atividades para crianças de 4 a 10 anos estão brincadeiras com tintas e barros naturais, histórias na floresta e trilhas sensoriais das 10 horas da manhã ao meio-dia, lá na sede Santa Rita, no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, quem anda aí sabe, e tudo com entrada gratuita, né?
dei uma acelerada, porque hoje nós temos 2 assuntos. Vamos falar sobre o projeto social lá do Independência, Mudando Vidas, com o líder comunitário Ney Carlos. Mas o assunto de hoje, assim, a pauta principal que as pessoas estão aguardando, eu recebo aqui a Carla Rivete, do Ciantraspetro, e ela vai colocar a posição, né? Quem acompanha o original sabe, nós estamos há semanas falando da questão do possível aumento da passagem, depois do aumento da tarifa autorizado pelo Comutran, a eleição do Comutran. Então, tem vários assuntos aqui debatidos, recebemos líderes comunitários, vereadores, tanto Coruja quanto o Yuri Moura, que foi ontem. Então, hoje, claro, o posicionamento das empresas de ônibus, porque a gente só sabe o que está acontecendo de fato ouvindo todos os lados, quer concordemos ou não, mas todos os lados têm que ser ouvidos para que cada um tire sua conclusão e entenda de fato o que está acontecendo na cidade de Petrópolis. Bem, que a Petrorita e a Cascatinha têm um serviço muito ruim, isso aí é fato, isso aí não tem nem o que discutir. Mas, independente disso, tem outras questões bem importantes em relação ao transporte público de Petrópolis. A gente vai para um breve intervalo e eu volto já já. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Chegou em Petrópolis a filial da empresa Lageme, uma firma italiana especializada em joias antigas, diamantes e relógios, desde 1950. Com mais de 70 anos de tradição na Itália, está há mais de 25 anos na cidade do Rio de Janeiro. Lageme já realizou 2 eventos de avaliação na Casa da Princesa Isabel, com grande sucesso. Para sua comodidade, toda segunda-feira, Luca Rossi estará avaliando também em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Meu projeto de lei 3029 de 2021 propõe a inclusão das vacinas polivalentes V8 para cães e V4 para gatos gratuitamente. Cada vez mais, as pessoas e as famílias buscam animais de estimação para companhia, dar e receber afeto e atenção. A convivência com os animais traz inúmeros benefícios para as pessoas. Mas os animais, assim como nós, precisamos de cuidado. E isso inclui gasto financeiro e justamente por isso muitos são abandonados. Principalmente quando estão doentes. Não podemos negar o impacto financeiro para as famílias de baixa renda que procuram um atendimento clínico para os seus animais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados. Junto com os abandonos, vêm as doenças, não apenas dos animais, mas também as que são transmitidas para as pessoas. Por isso, a real necessidade das vacinas. Entender que a vacinação dos animais domésticos é tão importante para os animais quanto para os humanos. Esse é o primeiro ponto para uma vida segura e saudável. Investir em vacinas é investir na saúde. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava.
internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. Começou o aniversário de Ouro Brasil. As melhores ofertas e muitos prêmios para você. Contra filé friboi quilo R$ 39,89. Acém friboi quilo R$ 23,98. Frango a passarinho sadia 1 quilo R$ 9,59. Carré quilo R$ 11,59. Coxa com sobrecoxa com dorso quilo R$ 6,49. Aniversário de Ouro Brasil. Compre e participe. Você merece. Chegou em Petrópolis a filial da empresa Lageme, uma firma italiana especializada em joias antigas, diamantes e relógios, desde 1950. Com mais de 70 anos de tradição na Itália, está há mais de 25 anos na cidade do Rio de Janeiro. Lageme já realizou 2 eventos de avaliação na Casa da Princesa Isabel, com grande sucesso. Para sua comodidade, toda segunda-feira, Luca Rossi estará avaliando também em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Continuamos ao vivo nesta quarta-feira, 25 de maio. Desde já, mais uma vez, obrigada pela audiência e pelo carinho, não só do pessoal de Petrópolis, mas também Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e Pati, que agora eu já estou fã da dona Cleide, gente. Bem, agora o assunto é sério, muito importante. Para quem vive em Petrópolis, vamos falar de transporte público. Estamos já falando há um tempo, mas agora com a versão das empresas, porque é importante, né, gente? Tudo não tem só 2 lados, tem vários lados e eu gosto muito disso. Boa tarde, Carla, tudo bem? Boa tarde, Beth, tudo bem? Prazer estar aqui. Eu quero agradecer pela oportunidade, né? É sempre um momento importante para a gente levar pelo menos informação para as pessoas. E é bom porque, assim, você já é muito conhecida na cidade por ocupar o cargo que ocupa, mas também de tantas pessoas falarem, né? Todo mundo fala, Carla Rivete, essa jovem aí, bonita. Obrigada. Poxa, Beth, aí 2 elogios foram ótimos. E até aqui os meninos estavam, não, porque a Carla sabe muito, que a Carla conhece tudo, muitos elogios. Que bom, obrigada. E, claro, a gente sabe, é um momento difícil o transporte público, porque tem vários problemas, isso aí a gente não tem como não falar. Claro. Mas a gente precisa entender como está funcionando agora o modelo de transporte. Por quê? Para a população, é só horário atrasado, ônibus quebrado, sucateamento da frota, falta da frota porque não está 100%, quer dizer, são só problemas. Sim. Mas também tem a luz no fim do túnel, claro. que você vai mostrar aí pra gente. Claro, Beth. Olha, então é isso. Obrigada mesmo pela oportunidade. Para a gente é muito importante ter esse tipo de espaço e esse tipo de conversa com você que acompanha tudo que acontece na nossa cidade, né? E você tocou num ponto que, para mim, é o ponto central, né? Que é a percepção e a imagem que o cliente tem do serviço que ele está usando todos os dias, né? Você falou isso aqui, representando, né? Prestando um papel de serviço público relevante também para a nossa cidade. Então, para a gente, esse é o ponto central. Como é que o cliente está vendo isso? E isso a gente precisa tocar em pontos que são sensíveis e que atinge, sim, as questões das políticas públicas, né? Porque nem sempre é um problema que está sendo provocado pela empresa de ônibus, e sim por um modelo que já é usado há muitos anos, há décadas, e que precisa ser repensado, precisa ser rediscutido. De que maneira, Beth? Hoje a gente tem, há 70 anos, o transporte no Brasil, desde quando ele começou a ser reconhecido como principal meio de transporte coletivo, ele é exclusivamente pago, né, custeado pelo passageiro que paga a passagem ali na roleta, né, ou através do dinheiro ou através do cartão. Então, um dos modelos que a gente vem discutindo há muito tempo, né, tentando trazer para a população, né, para os formadores de opinião, é que esse modelo de remunerar e de garantir os recursos do sistema, porque precisa, todo mundo sabe que tem que ter um ônibus, né, que tem que ter as peças para manutenção, que tem que ter o óleo diesel, que está aí numa escalada de preço, que tem os rodoviários, que é realmente o maior custo do sistema, que é a folha. Então, existe o custo. Então, como é que a gente pode repensar isso? Com recursos
públicos, né? Porque é um serviço tão essencial quanto saúde, quanto educação, quanto segurança pública, né? A gente não pode viver sem o transporte coletivo, então precisa ter fontes de recursos públicos e não onerar apenas o passageiro que paga. Aí, Carla, poxa, mas a gente vai pagar, todo mundo vai pagar pelo serviço? Bom, a ideia é que existam políticas públicas discutidas com a sociedade civil, com os passageiros, com o legislativo e com o executivo. Por exemplo, a gente sabe que hoje tem uma série de gratuidades no sistema, né? Eu estimo, porque os idosos não passam pela roleta, mas eu posso afirmar que em Petrópolis a gente já tem quase 50% que não paga a passagem. Até porque aqui a gente tem uma população de idosos bem considerável. Exatamente. Então, como eu não tenho registro do idoso, eu não posso afirmar que são os 50%, mas só com o registro de roleta, estudante, pessoas com deficiência, doenças crônicas que não podem interromper tratamento, as outras gratuidades, a gente supera 30%, 35%. Então, é muita gente que, por direito, não paga essa passagem. Mas aí o custo vai ser passado para quem? Para quem está pagando. Então, por que não um recurso para subsidiar a gratuidade? A gente viu que, até foi falado aqui no programa, né? Por exemplo, houve sim a criação do Vale Educação, que é para custear a gratuidade dos estudantes da rede municipal, com recursos federais, oriundos do Fundeb. É legítimo, é legal. Se atende o estudante, sim. Exatamente. Não está desviando nada. Exatamente. Tudo de forma transparente, porque já tem uma imagem que a gente precisa deixar claro o seguinte: qualquer número dado conta é, sim, possível ser verificado a todo e qualquer tempo por meio da CPTrans e de qualquer ente que solicitar dados, até pelo CTranspetro. Porque hoje a gente tem a bilhetagem eletrônica, é muito transparente, não há como esconder esses dados, está lá, é registro, né? Então sim, pode ser inspecionado, a gente está aí, qualquer um que queira auditar, verificar e buscar informação, a gente está disponível, sabe, Beth? Então, um dos assuntos é esse, é o subsídio para as gratuidades, né? E se cumpra a lei, né? Existem leis municipais que falam que toda gratuidade no transporte precisa ter fonte de custeio. Isso precisa ser cumprido. Então, a gente precisa rediscutir isso, né, junto com a população. A gente fez um simulador de tarifas e a população concorda que essas gratuidades, por exemplo, têm que ser custeadas pelo poder público. E a da educação fica fácil porque já tem o recurso federal. Exatamente. E as outras têm que ser pensadas, têm que entrar no orçamento do município, porque a partir do momento que as pessoas pagam impostos, tem que ver o que é prioridade. Sim. Então, essa é uma das ideias. Essa é uma das ideias, é buscar recurso público para financiar a mobilidade e o transporte coletivo. Não apenas o ônibus, mas, por exemplo, não é justo, Beth, que as pessoas que estão dentro do ônibus, que acaba sendo um volume grande de pessoas, não tenham privilégio na mobilidade, né? Porque a gente, né, às vezes está num carro particular, num nível de conforto superior, isso é inegável. Você está ou com ar quentinho, ou com ar fresco, não, com a música que você quer escolher, conversando com quem você quer, você não está compartilhando esse meio de transporte. Por que esse meio de transporte tem que ter preferência na via? Então, a gente defende muito, Beth, que é necessário repensar nas faixas e corredores exclusivos para o transporte coletivo, que isso também organiza o trânsito, está provado. Sabe, em vários pontos do Brasil, o próprio Curitiba, que todo mundo cita muito, na região, na zona sul do Rio, os BRS, isso é sucesso, organizou o trânsito. A gente aqui fez um projeto e provou que todo mundo ganha, inclusive os automóveis particulares na região do Alto das Serras, se a gente tiver um corredor exclusivo. Um bairro populoso, foi super afetado pela chuva. Por que não implantar um corredor exclusivo? Do BNH até o centro, a gente consegue ganhar 50% aí no tempo. Isso para quem está dentro do ônibus é muito importante. Tem que chegar em casa ainda, fazer janta, ensinar um dever para o filho. Por que não a gente não levar rapidez para as pessoas que usam o ônibus? Isso é que a gente defende, né? Então, assim, hoje a gente percebe que muitas pessoas têm a sensação de que não chega o ônibus. É uma reclamação que me incomoda muito, porque é dessa forma que o cliente vê o serviço que ele está usando. Carangola, eu estou em 2 grupos do bairro do Carangola. Nossa, ali
5 horas da manhã já começa, pessoal. Porque tem as questões de falha, e a gente reconhece que tem esse tipo de falha, e isso tudo está acontecendo em razão da crise que o sistema vem enfrentando por conta desse modelo que não é suficiente para arcar com os custos, né? Não dá para botar passagem mais cara do que está, porque as pessoas não conseguem pagar. E também o que recebe não é suficiente para arcar com todos os custos. Aí vai acontecendo o quê? Uma degradação. Pensa para o empresário também, que tem que pagar o vale transporte. Não tem como, mas a gente reconhece que a tarifa é muito cara para quem paga. Então você acha que a saída seria o subsídio? Subsídios públicos e discussão de verba pública para investimento em mobilidade e no transporte coletivo, sim. Isso é a saída, e não é inventada por mim. E deixar claro, porque assim, quando a gente está lendo um jornal, uma revista ou um site, a gente não entendeu, volta lá. Então, como a gente está ao vivo, eu vou voltar, porque eu já conheço. Eu faço isso sempre, principalmente quando é um assunto tenso. Por quê? A pessoa não foi ali pegar um café, não entendeu. Gente, a gente está falando de subsídio, mas não que o poder público tenha que pagar e a empresa de ônibus ficar com lucro. Não é isso. Não. A gente está falando em cima das gratuidades, não é isso? Por exemplo. Porque tudo que entra como gratuidade, se ninguém pagar, a conta vai para o consumidor final, que é o passageiro que está ali. Só para deixar claro, senão vai assim, mas aí os empresários querem dinheiro público, aí eles ficam só com lucro? Não, já sei que começam a comentar isso, porque não entendeu, não pegou ali. Né, o que está realmente fazendo. Então, gente, só recapitulando rapidinho, o que a Carla disse aqui, não é que as empresas de ônibus queiram o dinheiro do município, ou do estado, ou do governo federal, não é isso não. Mas que estas gratuidades, seja para pessoas com necessidades especiais, idosos, estudantes, elas saiam de algum lugar, porque senão nós que pegamos ônibus temos que pagar tudo, não é isso? Beth, exatamente isso. Você sintetizou o que eu tinha falado anteriormente. Porque senão daqui a pouco sai a manchete em qualquer jornal assim. Empresário não quer dinheiro. Aí começa, gente. Às vezes uma coisinha assim eu já sei como fazer. Mas é exatamente isso, né? Para que esse custo não seja dividido só para quem paga pela tarifa, né? E sim com verbas oriundas de outros, que existem recursos que podem ser destinados, por exemplo, para custear essa gratuidade e para fazer os investimentos em mobilidade, para o quê? Dar fluidez para o ônibus. O que acontece hoje, Beth? A gente tem muita dificuldade na hora do pico, porque todo mundo anda junto, os colégios saem, de colégio. E aí a gente sabe que não tem uma condição de estacionamento para todo mundo. Então, há impedimento das vias e aí os ônibus ficam retidos, né? E a pessoa começa a reclamar. O ônibus não chega, ônibus deve ter quebrado. E ontem aqui a gente estava falando disso, aí na hora me mandaram, Beth, olha, tem um caminhão, o ônibus não passa. E assim vai. Exatamente. Então, assim, é complicado. Tem as falhas. A gente precisa reconhecer que tem as falhas. E isso é fruto de uma degradação que o sistema viveu, porque a gente, sem dúvida alguma, você imagina, quando começou a pandemia, o custo era o mesmo e transportou só 25% das pessoas. Então, isso começou a acumular prejuízo, sem dúvida, para as empresas, isso pode ser provado. Inclusive, todas as empresas têm ações de desequilíbrio econômico-financeiro. Infelizmente, a conta que não é paga hoje, um dia vai ser paga. Você empurrando, né? Exatamente. Eu não posso pagar o empréstimo esse mês, aí o banco te dá mais um prazo, mas os juros vêm junto. Exatamente, e vai onerar os cofres públicos. Então, não é contra uma gestão política, é contra a prefeitura, é contra o município que não equilibrou aquele contrato. E aí o empresário fica, de fato, sem capacidade de fazer investimento. Não tem como. Só tinha recurso para o mínimo operacional, não tinha capacidade de fazer investimento. Ainda assim, houve investimentos em renovação de frota, a gente noticiou isso, mas não foi suficiente. Quais empresas que conseguiram melhorar um pouquinho? Nos últimos anos, não, todas as empresas renovaram, né? Por exemplo, a Petroita e a Cascatinha acabaram de renovar em dezembro, só que não foi a quantidade suficiente, porque hoje em dia o ônibus custa R$500 mil. É muito dinheiro, né? Para arrecadar isso tudo, é muito dinheiro para pagar. Então, assim, se você compra 2 ônibus, é R$1 milhão. Então, não tinha capacidade de fazer grandes investimentos, está todo mundo com muita dificuldade.
E aí vai tendo uma degradação. Para piorar, vieram as 2 catástrofes naturais. E assim, né, a própria empresa que você citou, né, que atua no Carangola, Cascatinha e a Petroíta, elas de fato foram as empresas mais afetadas por essa chuva. Ela já vinha num prejuízo muito milionário de questão de desequilíbrio. Também, né? Perderam ônibus de perda total e 40 ônibus ficaram submersos. Esse barro, ele vira uma argila que corrói as engrenagens. Às vezes nem dá para recuperar. Exatamente. Conheço pessoas que perderam carros, assim, Exatamente. perda total, não tem como. É isso. Na garagem é a mesma coisa, só que tem uma equipe específica de manutenção. Mas não dá conta de resolver tudo, então a resposta não é tão rápida. E há problemas que aparecem só daqui a um mês, porque aquela coisa se solidificou ali. Então, assim, eu sei que é um assunto complexo. O carro tá rodando, mas em algum momento... Pode apresentar um problema, porque tem um barro que se solidificou. A gente tem tempo, e isso é importante, Carla, porque assim, claro, as pessoas vêm aqui, estão cansadas, indignadas, e a gente abre esse espaço para as pessoas extravasarem e cobrar, e também ninguém está mentindo, mas é importante esse lado, senão fica parecendo o seguinte, assim, que os empresários são monstros que jogam carros velhos para as pessoas morrerem. É essa a impressão que dá. Então é importante que você explique isso, até, além de esclarecer, humanizar esses empresários que têm custos, que têm problemas, que sofreram com as tragédias. Então, assim, a gente não pode viver com uma visão só, a gente tem que entender o todo para se achar uma solução. Então, pode explicar que está ótimo. Assim, eu sei que isso na prática acaba não resolvendo o problema de uma comunidade que às vezes está com dificuldade. Mas as pessoas precisam entender o que está acontecendo. Essa é a razão, essa é a verdade dos fatos. Há um prejuízo milionário de desequilíbrio contratual que a justiça aprova, inclusive tem decisões judiciais transitadas e julgadas que, enfim, precisam ser pagos pelo poder público para as empresas, porque é decisão judicial. No caso, o município. Exatamente, não é uma gestão política, mas não é a gestão A ou a gestão B, é o município, o erário, os cofres públicos, né? Independente de quem seja o prefeito. Exatamente, porque isso tramita por anos. É isso, essa é a lógica. E eu preciso trazer a verdade. Sim, assim que funciona. Se começou lá no Bernardo, passou pelo Ingo, chegou no Monteiro, alguém vai ter que pagar a conta. Exatamente. O prefeito que está na ocasião vai receber uma intimação, né? Vai receber uma decisão judicial e ela precisa ser arcada. Precisa ser cumprida. Isso acontece há muitos anos. Então, é por isso que a gente precisa buscar o equilíbrio imediato, para não prejudicar o equilíbrio dos contratos e isso não onerar o erário daqui a alguns anos. Não existe almoço grátis, né, Beth? Tem essa frase. Se a conta que não fecha agora, vai virar uma ação judicial e vai ser provado o desequilíbrio. Porque há desequilíbrio. Agora, de que maneira que a gente consegue resolver hoje o serviço para a população? Tem que ter respostas rápidas. Então, além do investimento do empresário, e para isso eu já tranquilizo as pessoas, a Cascatinha e a Petroíta já providenciaram ônibus novos, já adquiriram o produto. A gente está com um pouco de dificuldade de velocidade, rapidez, porque muitas peças faltaram no mercado de montadoras mesmo. A própria fábrica da Mercedes deu férias coletivas, então a gente está conseguindo, a empresa está buscando uma velocidade nisso para que chegue o quanto antes para atender a população que está passando por essas falhas com frequência, né? Então, é um plano de recuperação mesmo, né, de retomada dessas empresas. Então, ela pede esse voto de confiança a todos, porque é uma empresa que está aí há muito tempo. Tem previsão assim, daqui a um mês, 2 meses? Então, a ideia é que chegue até 30 dias, em até 30 dias, com muita velocidade. Só não consegue antes, porque realmente e com a pandemia ficou faltando insumo em todas as áreas. Sim. Então, assim, isso também é verdade, a gente pode provar. O ônibus zero não fica pronto hoje em menos de 120 dias. O empresário entrou em contato com a fábrica e falou, olha, por favor, me coloca na frente, porque eu estou vivendo aqui uma situação de muito caos. Mas deixa eu ficar nesse ponto para investir. Não tem recurso para investir, vai ter que buscar mais financiamento. E com base também a gente acredita muito no diálogo com o poder público, de várias formas, e com a sociedade civil, para buscar essas soluções que a gente está trazendo aqui, para tentar equilibrar o sistema, buscar recursos e eficiência. São as duas. A gente tem que trazer recurso novo para o sistema, através de subsídios ou outras ideias que se discutem, né, de
impostos mesmo, uma fatia do imposto ou do recurso 00, porque é um serviço essencial. E eficiência. De que maneira que a gente consegue eficiência? Com as faixas e corredores exclusivos. Vai ser até muito melhor para a própria população fiscalizar. Porque se não tiver ponto de retenção para o veículo, realmente, se o veículo não cumprir um determinado horário, a empresa vai poder saber que é uma falha do ônibus e não um problema de estacionamento irregular. E acontece muito. Eu recebo fotos aqui, Beth, por favor, tem um carro aqui. Quer dizer, muitas das vezes a própria população atrapalha, porque para o carro onde não pode parar, aí não sobe ônibus, não sobe carro da coleta. O pessoal também, às vezes, quando fala, não tem como fazer a coleta, tem carro para tudo que é lado. Como o caminhão passa ali, é um caminhão largo, né? Claro, mais largo até do que o ônibus. Então é complicado, tem isso, cada um tem que fazer a sua parte. É um trabalho de educação, mas quando falta educação tem que ter punição, né? Porque uma pessoa não pode atrapalhar uma comunidade toda. Isso é tudo. Isso é importante. Então não pode ter estacionamento irregular, principalmente no viradouro dos bairros ou em área que atrapalha a passagem do coletivo. Final, exatamente. Não sabe que é ponto final, ali o ônibus vai virar. Exatamente, porque atrapalha a comunidade que ele está lá, né? Às vezes vai ser um parente dele. Então isso é muito complicado. Então a gente precisa dessa conscientização e quando falta, precisa de punição. Precisa muito, porque de alguma maneira essas pessoas precisam parar de fazer isso. Então essa é a nossa proposta. Trazer recursos novos para o sistema, para não onerar só quem paga pela passagem e, além disso, buscar eficiência para o sistema, coibindo e punindo estacionamentos irregulares, o clandestino, não estou falando de aplicativo, é bom que se esclareça, porque muita gente é contra o aplicativo. Não, muito pelo contrário, é mercado, livre mercado mesmo. A gente não pode, e nem os aplicativos deveriam tolerar o transporte clandestino e irregular, que coloca qualquer pessoa para fazer uma viagem e a gente não sabe qual é a procedência daquele motorista. Exatamente. Então é contra isso, coibindo o transporte clandestino, o estacionamento irregular, criando as faixas e os corredores exclusivos, estimulando a mobilidade urbana através de rotatórias, de sinalização, de fiscalização, para dar fluidez para todo mundo, né? Porque aí, o que eu percebo no dia a dia, no desespero das pessoas, a gente entende, eu entendo, porque começa cedo, justamente isso, mas tudo que acontece cai sempre na conta do ônibus. Sempre. Sim. Não vou nem falar do motorista, seja lá o ônibus que for. Cai na conta, porque o ônibus não chegou, às vezes o ônibus pode estar preso e não consegue passar, às vezes está complicado, principalmente com as últimas chuvas, enfim. Então, assim, por mais que seja difícil para quem está no ponto, existem outras coisas. Por isso que eu já estou um tempo te chamando, falei, Carla, vem aqui explicar, vem aqui. Porque ninguém é melhor do que você vai explicar, porque você vive isso. É o seu dia a dia. É o dia a dia. O dia a dia de quem está esperando ônibus é o atraso, é o ônibus quebrado. O meu dia a dia é receber reclamação. Então, assim, você vive toda hora, você tem um controle ali, você sabe qual ônibus que está preso, qual ônibus que estava lá na empresa e aparentemente estava bom para rodar, mas descobriu que uma peça ainda tinha barro, por isso quebrou. Porque as pessoas dizem assim, mas saiu da garagem e já quebrou, mas às vezes não tem como detectar aquilo. E tem que ter alguém para explicar isso. Porque eu sempre falo aqui, gente, não existe um lado só. Porque muita gente fala assim, todo mundo vai aí, fala isso e aquilo do prefeito. Por que ele não, você não chama ele? Eu chamo, está feito convite, inclusive agora parece até que ele vem. Então, quando se explica todos os lados, fica uma coisa real. Senão fica uma coisa assim de bonzinho malvado, um monstro e o perseguido. Eu não gosto disso. Por isso que eu sou 100% a favor da democracia. Vem gente aqui, Bolsonaro, Lula, Ciro, nada. Porque aí, eu falo, original não é um programa de notícia, nem só de informação, é um programa de reflexão. É isso aí, Beth. Tudo que você me passou aqui, para mim, está fazendo sentido. A pessoa pode estar lá. Não, isso é desculpa, porque isso foi aquilo. Mas preste atenção, porque tudo tem explicação. Sim. Então... E no final das contas, né, você está coberta de razão, porque é isso, é uma versão, é um ponto que é muito importante para que a gente traga para reflexão. Não existe uma verdade absoluta. Isso é de fato o nosso posicionamento e é uma proposta para gerar reflexão para que as pessoas possam pensar e contribuir.
né? Não tem nada fechado. A gente precisa, sim, isso é sem dúvida, tá? Porque senão não adianta trocar a empresa, porque todas vão passar por isso em algum tempo. Então não adianta trocar o operador se o modelo do sistema não se autossustenta. Vão encontrar o que está aí. Exatamente. Vão encontrar via bloqueada, vão encontrar uma cidade com topografia complicada. R$6. Então assim, a gente tem que, por mais que doa, porque quem está naquele momento precisando trabalhar e o ônibus não chega, o desespero é enorme. Mas isso não pode. Isso a gente reconhece que não pode acontecer. E, de fato, o que acontece, falhas podem acontecer com qualquer coisa, com qualquer máquina, nova ou velha, mas essa frequência, essa recorrência que gera uma insegurança e até uma imprevisibilidade, né? A pessoa não sabe se vai ter ou não o ônibus. Isso a gente reconhece que não pode acontecer. É fruto de uma degradação mesmo, de um prejuízo que foi provocado por desequilíbrio muito grande financeiro, muito absurdo, provado judicialmente, é indiscutível, está lá, está provado, e principalmente por conta dessas duas catástrofes também. Mas a gente busca, qual é o papel do empresário? É investir. Para isso ele tem que ter condição e confiança também, né? Ele precisa ter a mínima condição e a mínima confiança. Para isso a gente precisa, todos precisam se unir para a gente buscar a solução para o transporte coletivo. Sabe por quê, Beth? Se ele continuar sendo degradado do jeito que ele é, infelizmente vai piorar muito para a população. Porque ela não tem dinheiro para pegar o aplicativo todo dia. Não tem. Dá para fazer vaquinha, tanto que ontem alguém falou, não sei o que, eu falei assim, pega o Uber. Dá para você fazer isso um dia, dois dias. Não dá para fazer todo dia. Então, você imagina se o sistema for cada vez mais degradado. Não vai ter, daqui a pouco, empresário interessado em participar desse tipo de sistema. E aí, o que vai acontecer? O serviço vai precisar ser diminuído. Com o serviço diminuído, os mais prejudicados são a população, assim, são as pessoas, é a comunidade. Então, assim, é importante que todo mundo se una agora, definitivamente. Eu estou trazendo à tona aqui, não estou acusando ninguém, não houve negligência. É uma política difícil de ser implantada assim, a gente reconhece, porque às vezes vai desagradar um grupo. Só que a gente tem que focar no coletivo, na maioria. Verdade. Não, eu só dei uma olhada rápida, enquanto você falava, assim, porque estou em alguns grupos, as pessoas acompanhando, assim, a maioria tá entendendo, tá? Isso é bom. Porque foi o que eu falei, as pessoas precisam de explicação. Sim. Porque quando você só vê um lado, principalmente quando o lado é ruim, você fica com aquele lado, aquela sensação de estou abandonado. Não tem o serviço. Eles não estão nem aí. E muitos falam, mas aí o prefeito, o vereador não está nem aí porque eles não andam de ônibus, eles têm que sentir na pele. Então, assim, eu entendo 100% a dor de quem precisa pegar a condição para trabalhar e não tem. Aí chega lá e o patrão, mas de novo. Sim. Muita gente, às vezes, até ouviu falar assim, Beth, fala aí que o ônibus quebrou, senão você mandado embora. Então, é uma necessidade real. Claro. Mas, mesmo assim, foi o que você falou. Os problemas existem, não tenho que negar, mas isso tudo tem que ser conversado. A população tem que entender o porquê de tudo, senão fica parecendo... A origem, porque senão fica parecendo... E as propostas para solucionar. Isso. Né? As propostas para solucionar. Então, assim, a gente espera muito. Eu até solicitei agora, recentemente também, uma reunião com o vereador Yuri também, que eu sei que está muito atuante. Estou aguardando ele me responder para checar a agenda dele, estou esperando a assessoria dele me responder, porque eu quero levar essas informações, inclusive para a Câmara como um todo, para a Comissão de Transporte, para a gente discutir os assuntos que são estruturantes para o sistema. Porque vai trocar a empresa, vamos tirar essa empresa, essa não presta. A próxima vai passar pelos mesmos problemas e a gente vai ter que apostar até quando ela suporta. Financeiramente. É isso que funciona. É dessa maneira, porque eu estou há tempo suficiente no sistema para ver que já houve troca. E não resolveu, porque o modelo não funciona. Não funciona mais esse modelo. É um modelo que sobrecarrega o empresário e a população que paga só. É isso. E não é autossustentável. Então a gente precisa repensar. Eu convido a todos a repensarem, a buscarem as mídias do CETRANSPETRO também, para opinarem,
para buscarem informações. Tem o site que é ctransperto.com.br, temos a página no Facebook, temos Instagram. Busquem as informações na fonte ali. A gente pode provar tudo isso que a gente está falando e o nosso objetivo é agregar para que o serviço continue existindo, né, de forma sustentável e também de forma eficiente, né, Beth? Não adianta também não funcionar. Então, a gente quer que funcione, o empresário quer ter possibilidade de investimento, ninguém quer ter um ônibus que quebra todo tempo. Eu acho que você tenta colocar isso, eu lembro ainda no outro governo, que era esse governo, que está agora. Porque voltou. Sim. Antes do Bernardo era um bom tempo. E eu lembro que eu estive no Cetransperto, a gente fez, tem esse vídeo aí no YouTube, em algum lugar, que você me apresentou uma planilha, que até eu falei, nossa, Carla mostrou uma planilha, gente, que ia resolver o mundo. Porque todo mundo é fã das tuas planilhas. Porque, assim, é tudo muito bem explicado. Então, a gente fala isso brincando, mas é sério. Eu sempre falo brincando, a Carla tem a melhor planilha do mundo, porque é tudo didático, tudo explicadinho. Eu entendi. Que bom, Beth, só que, na época, nada aconteceu, né? Sim. Aí entrou o Bernardo, passou aquele 11 meses do INCO, voltou um bom tempo. Eu acho que você poderia ressuscitar aquilo. Porque o material. E atualizar. Porque eu lembro que tinha muita coisa bacana. Eu falei, mas será? Porque quando a gente fala de subsídio, não é jogar nas costas do contribuinte, é separar dentro do orçamento, ao invés de, sei lá, plantar mamão na beira do rio, pegar uma verba para isso, para o subsídio. É exatamente isso. Porque tem que explicar isso, senão a pessoa fala assim, mas vai onerar o município? Não, é deixar de fazer uma coisa que não é importante. Que não é essencial. Não é essencial. Tão essencial, né? Tem muita coisa que a gente sabe que rola aí dinheiro, não vou entrar no mérito E agora. apostar no essencial. E apostar no essencial, que é transporte público, sim. Exatamente. Porque a gratuidade é um direito, Ninguém está falando para acabar, não. Eu sou super a favor, tem que ter a gratuidade. Mas alguém, o poder público tem que bancar isso para que não caia no colo do passageiro e nem deixe o empresário nesse estado de vilão, porque está de vilão. Não, e assim, a gente não está, de fato, Beth, eu não estou aqui, vou aliviar a barra do empresário, não é a minha ideia. A minha ideia é contar de verdade a nossa versão, né? Porque, como eu comecei falando, eu sei o que as pessoas podem passar, né? Quando elas deixam de ser atendidas. Mas ninguém quer fazer isso de propósito. Só acontece isso por uma incapacidade. Mas também é importante, Carla, porque ser empresário também não tem os funcionários, então menos emprego, mais famílias desestruturadas. E outra coisa, não dá para ser totalmente público também, porque o custo é muito caro. Será que o governo teria recursos para fazer um transporte público 100%? A César que é de César. O empresário ele tem que bancar a parte dele e toda essa gratuidade, que é direito nosso como cidadão, aí vem através dos nossos impostos. Aí o poder público tem que pegar a parte ali. Essa seria uma das grandes ideias e também aquela questão de levar a eficiência, né? A gente tem um exemplo muito clássico aqui. A gente tinha um problema grave com as obras da União Indústria. Tem que deixar de fazer a obra? Não, jamais de alguma obra beneficia todo mundo, né? A mobilidade urbana. Então, a gente não pode ser contra a obra. Mas de que maneira que tem que acontecer essa obra? De manhã, na hora que o pessoal vai para o trabalho, para o colégio? Não dá. Tem que ter planejamento. Aí depois eles passaram para a noite, melhorou. Paramos de reclamar. E os ônibus pararam de atrasar. Claro. Né? Para o empresário é muito melhor que o serviço dele funcione e seja bom. Porque aí a pessoa se mantém ali e não reclama. Justamente. Então, ninguém quer fazer... Ninguém quer perder cliente. Ninguém quer perder cliente e ninguém quer ter reclamação. Isso é ruim. Principalmente quando há um esforço muito grande para as coisas funcionarem. Existe todo um trabalho por trás de manutenção. Você falou, né, humanizar o empresário e humanizar quem não aparece no dia a dia. Né? Porque no dia a dia aparece só o pessoal da operação. Mas temos todo o pessoal da manutenção, dos serviços gerais, da administração, do GPS. Porque hoje, Beth, há muito tempo a gente já tem GPS em toda a frota e a CPTrans sempre, não estou falando gestão, todas as gestões, desde quando a gente tem GPS, se eu não me engano, já tem 8 anos, ela tem condição de visualizar em tempo real o que está acontecendo com cada um dos ônibus que estão em circulação. Então, assim, tem os dados ali em tempo real e todo cidadão pode ter acesso a isso. O que a gente orienta é que busquem os canais, principalmente de aplicativos, e de comunicação com as empresas, justamente para saber como é que está funcionando o serviço.
a situação da cascatinha da Petrolita, as pessoas podem entrar em contato com o Falecom, que é através do aplicativo, porque tem uma equipe preparada para, diante dessas dificuldades, apresentar uma proposta e uma solução para aquele passageiro. Então, eu oriento que as pessoas entrem em contato com esse canal de comunicação da empresa para saber como é que está a questão da operação daquela linha, daquele dia, né? Como é que está atraso, se tem alguma intercorrência. Então, o Falecom da Petrolita da Cascatinha funciona, é um recurso que as pessoas podem usar e eu te agradeço por dar chance da gente divulgar isso aqui. A Turp tem o Citamob que mostra o tempo real que o ônibus vai chegar ali naquele ponto onde a pessoa está. Então, baixar o aplicativo também da Citamob. E as empresas têm o Vade Ônibus, né? Que é um recurso que a pessoa pode ver onde o ônibus está também. Então, busquem essas informações para que elas tenham um pouco mais de previsibilidade. A gente já está tentando estudar também uma proposta de até unificar mais essas informações. Se tiver um videozinho, manda aqui quem divulga, isso é importante para a população, pode mandar. Que é prestação de serviço, né? Se tiver um videozinho pronto, manda aqui, a gente vai mostrando, as pessoas vão criando o hábito de usar, porque às vezes ela ouviu, mas aí esqueceu como usa e tal. Sim. E também, Beth, estou à disposição, oriento que as pessoas busquem essas informações. E quem tiver interesse, existem municípios que já estão subsidiando o transporte há muitos anos e o transporte serve como referência. Curitiba, São Paulo, são exemplos que as pessoas podem buscar de propostas para mudança do modelo, né? E mais eficiência também com corredores exclusivos. Esse é o modelo que a gente sabe que tudo demora muito e nem sempre, na maioria das vezes, não dá para agradar 100% das pessoas. Não quer dar, isso aí esquece. Isso aí eu nem tenho essa visão. Mas a gente pede para que a população busque essas informações justamente para que estimule os nossos governantes a buscarem a melhor solução para a maioria das pessoas. Exatamente. O papo está ótimo, mas nosso tempo já acabou, porque a gente vai falar ainda do projeto social aqui lá do Independência. Mas a gente volta. Claro, não, está sempre aberto. E isso de agradar, esquece. Porque, olha só, aqui eu abro espaço para todo mundo. Todo mundo. E mesmo assim tem gente que ainda reclama, então eu nem perco mais meu tempo com isso. Então, impossível. Importante a gente... o problema está aí, você trouxe possíveis soluções e tem que se trabalhar para que aconteça. Poder público, sociedade civil, os empresários, tem que se trabalhar para que se resolva. Uns vão concordar, outros discordar, mas isso é democracia, isso é viver em sociedade, ninguém decide nada sozinho e também ninguém é culpado sozinho, todo mundo tem que pegar sua meia-culpa, sua parcela de responsabilidade e é isso, porque dentro da sua casa, às vezes você não consegue resolver sozinho, imagina uma sociedade. Então é bem complicado, eu só tenho que te agradecer a explicação, para mim está claro. Tenho certeza que está claro para todo mundo, claro. Uns vão concordar, outros discordar, enfim. Mas isso aí, o importante é que veio e explicou. Sim, isso trouxe muito relevante. Trouxe uma versão, de fato, para melhorar o sistema que presta um serviço essencial. É isso. Né? Agora, dá para a gente desdobrar todos os assuntos, tudo que já foi dito, né? Eu expliquei um pouco de forma mais abrangente para as pessoas, mas isso tudo tem muito detalhamento. Um projeto de mobilidade, né, um projeto de corredor envolve um detalhamento, um projeto de engenharia. Já tem muitos prontos e estão lá esperando, de fato, uma boa oportunidade, alguém que pegue isso e fale, olha, acho que agora a gente consegue atingir isso. E as outras questões até jurídicas para explicar também, né, das decisões. Mas essa gestão que já vai ter que, basicamente, reconstruir uma parte da cidade, já aproveita e já bota isso para funcionar. Eu acho que até o momento. É uma solução importante. É uma solução que precisa ser pensada. Não temos a fórmula, a gente está, de fato, replicando isso que existe em outros países. Não, para dar certo, tem que se copiar, gente. Para quem inventar a roda, já está aí, é só girar. Carla, muito obrigada. Obrigada a você, Beth. A gente volta quando vocês precisarem também. Obrigada pelo espaço, pela educação, pela boa vontade de tratar o assunto do transporte aí. Eu fico feliz, a Carla sempre muito didática. E a gente precisava dela aqui, né? Porque ela não estava aqui, mas o pessoal falava dela. E aí foi ótimo, gente. Intervalo assim rapidinho, eu volto com o Ney Carlos do Independência. Vamos voltar a falar daquele projeto maravilhoso que cada dia cresce mais, que é o Mudando Vidas. Já, já.
Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Chegou em Petrópolis a filial da empresa Lageme, uma firma italiana especializada em joias antigas, diamantes e relógios, desde 1950. Com mais de 70 anos de tradição na Itália, está há mais de 25 anos na cidade do Rio de Janeiro. Lageme já realizou 2 eventos de avaliação na Casa da Princesa Isabel, com grande sucesso. Para sua comodidade, toda segunda-feira, Luca Rossi estará avaliando também em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Meu projeto de lei 3029 de 2021 propõe a inclusão das vacinas polivalentes V8 para cães e V4 para gatos gratuitamente. Cada vez mais, as pessoas e as famílias buscam animais de estimação para companhia, dar e receber afeto e atenção. A convivência com os animais traz inúmeros benefícios para as pessoas. Mas os animais, assim como nós, precisamos de cuidado. E isso inclui gasto financeiro e justamente por isso muitos são abandonados. Principalmente quando estão doentes. Não podemos negar o impacto financeiro para as famílias de baixa renda que procuram um atendimento clínico para os seus animais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados. Junto com os abandonos, vêm as doenças, não apenas dos animais, mas também as que são transmitidas para as pessoas. Por isso, a real necessidade das vacinas. Entender que a vacinação dos animais domésticos é tão importante para os animais quanto para os humanos. Esse é o primeiro ponto para uma vida segura e saudável. Investir em vacinas é investir na saúde. Voltamos! Quarta-feira, 25 de maio, e agora a gente vai falar de um assunto muito bacana que eu amo, que é o projeto Mudando Vidas, é o trabalho do Ney Carlos lá no Independência, não só com crianças, com adultos, tudo que é para mudar a vida e melhorar a vida, né, Ney? Isso Boa aí. tarde, obrigada por voltar aqui. Novamente. Pô, tô gostando, hein? Tô gostando, o Ney mandou, olha, o material, já vou até pedir a produção para colocar o material, e o Ney vai explicando o que que é, né? Porque Sim. tá agitado lá, né? Tá legal. Não é projetinho parado, não. Explica essa foto pra gente, Ney. Isso aí foi do Dia das Mães, que a gente fizemos no sábado, né? No dia anterior do Dia das Mães, com as crianças. Do judô, né? E do judô. Do jiu-jitsu, no caso. Ah, jiu-jitsu. Tá, Jiu-jitsu, levamos já as mães, algumas mães lá, fizemos uma confraternização, demos alguns brindes. E as mães estavam lá recebendo dos filhos, umas rosas, uns das vamos para outra lembrancinhas. foto, o vídeo que tiver aí na ordem. Também no mesmo dia, né? No mesmo dia Então, também. vamos passando pra gente aproveitar que ele mandou muito. Ah, isso aí é bacana. Isso é... Essa massagem aí é é o José Mauro, que é o técnico que faz parte também do nosso projeto. Ele faz massagem, ele e a Dani, tá? Que faz parte do São nosso voluntários. Voluntários. E quem está recebendo a massagem? Os moradores? E moradores. Pessoas que qualquer uma pessoa que quiser estiver naquele local ali pode receber. Olha, que bacana. E eles estão gostando muito. É massagem de quê? É massagem corporal. Corporal. Tá, relaxante. E essa galera bonita aí? Essa foto aí foi um evento que nós fizemos na Arena. Trouxemos o Elias lá de Teresópolis, Olha, que ele que faz bacana. parte da Secretaria de Esporte. Aí trouxe 2 times femininos para estar jogando com o nosso time feminino do projeto. Legal. Tem mais. Foi um domingo Tem muita agora. coisa, gente. O projeto está agitado, tá bom demais. O pessoal da massagem, pode passar. E aí? Esse aí é o nosso ajudador do futebol, o do Sub-11 e Sub-13. Mas é futsal? Ou é campo? É o do Marquinhos, que faz pra gente na quadra ali na Arena. Na quadra. Então vamos lá.
Isso aí é uma das Também nossas... Dia das Mães, né? Isso, Dia das Mães, aquela do meio lá é a técnica também, que ela é uma das outras massagistas também que nos ajuda também na massa. Eu acho bacana que vocês estão sempre comemorando, né? Teve Páscoa, Dia das Mães. Isso aí, a gente não pode esquecer essas datas, né? Vamos lá, passar. Pode passar, produção. Isso. Esse aí é um quadro de fotos, né? Olha, que a gente botamos todos os nossos vocês eventos. Colocaram lá, né? Também. Bem, escolhemos algumas fotos para a gente poder botar em destaque, né? Vamos passar lá, então. Também da quadra? Isso, esse aí é um do nosso ajudador, também faz parte do projeto. Entendeu? Sandro Cassiano. Você conseguiu bastante. Esse videozinho aonde? Esse vídeo é lá na quadra, na arena, onde tem essa quadra que nós fazemos. Esse é final de semana ou dia de semana? Esse foi de domingo. Aí, conseguimos reunir bastante pessoas. Trouxe um pessoal do Ciméria, do Vital Brasil, para fazer um evento com a gente. E o pessoal de Teresópolis. Tá? Muito legal. Aí deu muita... O que eu gosto é porque às vezes a pessoa monta o projeto, aí fica devagar. Então, não, montou já, não para, né? Isso aí, bastante coisa. Um lanche para as crianças depois do exercício ali. Tem brincadeira, tem jogo e tem lanchinho também. Graças a Deus sobrou bastante coisa. Ai, que benção. Eu vou até agradecer algumas pessoas que nos ajudam. Pode agradecer, também, agradece mesmo. Igual o Instituto da Criança está nos ajudando também, tá? Todos podem. O Geraldo também. Tá? Tem a Solange, também do buffet, que está sempre... Qual buffet? É Solange do buffet. Ela, no caso, hoje ela não está trabalhando tanto, né? Mas ela está nos ajudando da forma que ela pode. Mesmo. Está meio parada. Tem mais produção? Acabou? Acabou? Tanta coisa que mandou. Eu gostei bastante. Tinha mais fotos, hein? Eu acho que vocês estão moscando. Tem a foto de alguns exercícios do jiu-jitsu. Mandei muita coisa para né? vocês, hein? Presta atenção aí. A produção vai procurar lá. Também eu mando tanta coisa para eles, tadinho, devem estar perdidos. Eu posso, então, aproveitar esse espaço ali? Isso. Acontece, hoje vai ter o nosso... Fala de hoje. Hoje vai ter uma reunião lá no Independência, do assunto de transporte, que está dando transtorno bastante para a gente, né? Onde vai ter Qual o transtorno lá? Que a gente está agora mesmo. Quebrando direto, não faz horário, a gente estava falando entendeu? aqui para Carla sobre isso. Tá difícil, eu converso de vez em quando com o Márcio, lá, Petroíta, nosso amigo. Quem vai estar nessa reunião? Vai ser algum representante da Centro Espectro, da CP Trans e também da Câmara, né? Que eu acho que o Yuri ficou de ir. Tá? O Yuri? Que vai lá. Não confirmou comigo, mas confirmou com alguém que alguém da Câmara vai ir para poder estar nos ajudando também. E eu peço aos moradores que puderem comparecer para a gente podermos estar discutindo a situação que está um caos. Tá? Quebramos todo dia, o dia inteiro, não faz horário, o pessoal chega atrasado, entendeu? Qual é a empresa lá? A empresa lá é Petroíta. Petroíta. Tá demais. Eu não sei se você estava aí acompanhando, a Carla falou que eles compraram ônibus novos, deve chegar em 30 dias. Independência, o único ônibus novo que tem hoje é o 436, tá? Que faz o Alto da Serra. O restante é tudo sucata. Eu queria até esclarecer o pessoal, os moradores, que nós tivemos uma eleição ano passado para a Associação de Moradores e acabou que não foi definido oficialmente o vencedor da associação e com isso o pessoal não tomou posse, teve esse problema, foi para a Justiça e a gente está guardando até hoje e eu estou conversando com algumas pessoas, tá? Tem pessoas que estão envolvidas para a gente poder resolver isso o mais rápido possível, porque não tem um representante hoje oficializado da Associação de Moradores. Você está como líder, então? Exatamente, porque eu seria o vice-presidente da Associação de Moradores, mas a gente não tomamos posse até hoje por estar na Justiça. Então a gente tem que tomar alguma... Mas por que está na Justiça? Qual foi o problema? Porque a chapa vencedora não tomou posse porque teve uma divergência de contagem de votos. Os votos válidos a gente ganhamos, mas teve alguma alteração. Então teve fraude, não sei qual foi, a Justiça está vendo, mas a gente não podemos deixar o bairro parado esse tempo todo aguardando isso. A gente tem que resolver entre nós mesmos, moradores do bairro. E eu estou conversando com algumas lideranças para a gente podermos resolver isso o mais rápido possível. E só esse projeto aí já tem o cartão de visita, hein? Porque esse projeto aí está movimentando lá. Porque assim, tem um tempo que eu não vou lá, mas estava meio parado. Por isso que é um projeto já que a gente está trabalhando em mente há muito tempo, mas colocamos em prática porque não pode o bairro ficar parado. Isso. Nós temos a Associação de Moradores lá, tá com mata, dando rato, tá sujo, estava meio parado lá o bairro, não estava? Tá, com certeza, estava meio parado porque dessa situação. E nós começamos... O que vocês estão precisando de lá da Condep para a gente pedir aqui ao Léo? O Léo tem sido muito solícito. Se ele puder dar uma atenção na Rua O, que está... Rua
Eu passei, tem algumas fotos que até hoje, eu passei aqui no teu programa, foi ano passado. Não, vamos tá do mesmo pedir, jeito, mas buracada para tudo quanto é lado. Não era o Léo, não. Tem alguns bueiros que estão dando a ter, trazendo risco para as crianças, que é próximo à creche. Tem vegetação tampando totalmente a iluminação pública. Rua O, lá no Independência, para dar aquela guaribada, aquela geraldina, para melhorar. Não, vamos pedindo aqui, se ele não estiver assistindo, nem ninguém da assessoria, a gente vai pedir pelo WhatsApp, pelo e-mail, por telefone. A gente acha pedir uma limpeza lá para ficar tudo bacana. E além do buracada, que não tá difícil o carro para poder passar, entendeu? Até o ônibus mesmo chegar a poder fazer. Na Rua O também? Na Rua O, lá é uma rua muito extensa. E eu vi que vocês fizeram um trabalho comunitário lá para melhorar a rua, outra rua, Foi, eu que dá acesso, porque quebrava ônibus, quebrava carro todo dia. Na rua é a rua do projeto mesmo, que é a rua do Seu Garcia. Projeto, isso. Eu vi, todo mundo trabalhando, depois vocês fizeram almoço lá, né? O pessoal que trabalhou. Nós fizemos com nossos próprios recursos, arrecadamos e vamos dar mais uma guaribada agora para completar. Mas eu não fui ajudar na Rua, não. Eu estava quase indo almoçar lá. O pessoal estava comendo com gosto. Foi o churrasco que fizemos lá. Eu quase indo lá pegar um churrasco. Mas aí ninguém convidou, né? Também podia chegar lá na cara de pau lá. Mas na próxima você está convidado. Para botar pedra, não. Só para comer. Não, só tua presença lá já tá bom, que todo mundo gosta. Eu vou lá comer, mas eu prometo, ó, o pessoal tá trabalhando, a cara de pau vai lá só para comer mesmo. Mas eu como um pouquinho, aí eu dou um pouco prejuízo. Não, tranquilo. Com um pouquinho, pode ficar tranquilo. Para deixar cada um ajuda um pouquinho, dá para todo mundo. Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi, né? E achei bacana, eu falei, poxa, a gente brinca, né? Porque sabe que nós pagamos impostos, tem que ser o poder público, mas assim, quando a comunidade se junta e faz um trabalho, a gente vê como o povo brasileiro e o petropolitano, como tem garra, né? Exatamente. Não espera, faz acontecer. Tu vê que carros ali quebravam ali, só eu me fiz a minha inspeção do carro no ano quase umas 3 vezes. Eu tinha condições de passar ali, já tinha pedido anteriormente, a gente não conseguimos e a gente juntamos os moradores e conseguimos fazer isso lá. E vão fazer em outros lugares também, entendeu? Bom, e vai me mantendo atualizada. Eu gosto muito de Independência, foi o que eu falei, né? Eu já fiz muitas matérias lá, João Brandi, lá no Alto, tudo que é lugar. E muito tempo que eu não tenho feito matéria de rua, desde que começou a pandemia eu parei. Mas eu gosto muito, tenho um carinho muito especial pelo Independência, pelo Alto Independência, pela área toda. E vai mantendo atualizado, a gente vai mostrando aqui o projeto. A produção já puxou minha orelha aqui, que eu já estourei 2 minutos. Isso, mas é por uma boa causa. Eu quero te agradecer pela tua cadeira aqui, a pastora, através de você, doou foi a missionária, Adriana. Missionária, né? Foi. Que nós vamos começar agora entre o dia 8 ou do dia 1º ou o dia 8, sim, já a primeira aula de Libras, tá? Com a professora Vaninha. Glória a Deus. Vai começar o Libras pra gente lá na nossa sede lá. Glória a Deus por isso. O que vocês precisam mais lá, se eu souber alguém assim? Nós precisamos, acontece, materiais de construção estão precisando bastante, porque nós estamos arrecadando para ampliar e melhorar, para assistir as crianças, entendeu? Material de computadores também, a gente está precisando, se puder nos ajudar. E mobília, igual o fogão, uma geladeira, para a gente poder fazer alguma coisa para as crianças, entendeu? E material, a gente está ampliando lá, porque como tem várias atividades lá na nossa sede, nós queremos dividir para todo mundo ficar, cada pessoa ficar no seu setor. Então precisamos fazer alguma obra lá. Entendeu? Ótimo. Vou ver os empresários, amigos que queiram doar material de construção, porque, gente, é melhor você doar material de construção para ajudar na obra bacana, como Mudando Vidas, do que depois reclamar que as crianças estão à toa na rua, né? Porque a gente sabe, né? Mente vazia é casa de quem, né? Aqui, Beth, também qualquer tipo de alimentação que possa nos ajudar nossos futuros atletas. Isso. Nós estamos viajando para alguns lugares e fazendo sempre eventos, igual a gente fazemos eventos na arena lá, bastante, e a gente gostamos de fazer sempre um lanchinho para as crianças reforçar. Se puder dar qualquer alimentação dessa forma para poder nos ajudar as crianças. O que, por exemplo? Porque qualquer alimentação, a pessoa feijão não dá para fazer lanche, gente. Não, digo lanche assim para os atletas mesmo. Igual, tem que falar aí. Um lanche rápido, né? Que puder nos ajudar. O que seria um lanche rápido? É igual a gente podemos refrigerante, pães, igual todinho que a gente comprando bastante, tudo isso aí. Essa modalidade aí. Então assim, lanche mesmo, biscoito, pão, água, suco, melhor que refrigerante, suco. Mas se a pessoa quiser doar refrigerante, eles aceitam também, para
ajudar essa galera aí, porque é muito importante. Olha, eu sempre falo, é melhor sempre comida do que o remédio. É melhor sempre prevenir do que remediar. Então, a gente sabe do que está falando, não precisa explicar, não precisa desenhar, que se você ajuda uma criança hoje no esporte, amanhã você não precisa tirar ela da criminalidade. Essa é a mensagem. Só a última agradecimento. Eu quero agradecer ao professor Júnior, que é o instrutor que está nos ajudando muito lá no nosso projeto, tá? Nosso garoto excepcional, garoto novo, 21 anos, mas a garotada gosta dele bastante. Infelizmente não deu para mostrar o vídeo ali, né? Que com ele dando aula para as crianças adoram ele, a Carol também. Não, tá? mas eu vou achar aqui, eu mostro amanhã. E a professora Roberta também, que é do Zumba, que está nos ajudando bastante. Do Zumba eu mostrei outro dia. Não, pode reenviar, eu posso ter perdido no meio de tantas coisas que eu recebo. E aí não tem problema, a gente vai mostrando aqui, vai agradecendo e o garoto projeto... nota 10, é o nosso faixa roxa lá, mas o garoto é o excelente, é o cara. O projeto vai crescer cada dia mais. Tem um gritinho que ele fala que é o WoW que as crianças pegaram lá, o WoW, as crianças bacana. Gostam muito dele. Parabéns. E da Carol também. Bem, muito obrigada, realmente a gente tem que partir, senão... Tá ok. Porque já estourou muito. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Eu volto amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.